Eu acho que ninguém melhor do que o advogado do Flamengo nesse momento para explicar do ponto de vista do clube e do atleta por que entendeu que a punição foi inadequada. O que tem que ficar muito claro é trazer a realidade dos fatos e não tentar criar algo distinto do que de fato aconteceu. Tem gente que foi banida, a gente pegou 720 dias, a gente pegou um ano, o Bruno Henrique pegou 12 jogos. Dentro do relatório do delegado de polícia, que ele fala, no relatório dele ele fala 14 vezes informação privilegiada. Botar o Bruno Henrique do lado do Nino Paraíba não faz o menor sentido. O Nino Paraíba foi procurado por apostadores, por bandidos. O fato em si que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda qualquer relação com os temas que já foram julgados pelo STJD antes. E aí daqui a pouco... Quando se fala em manipulação de resultado, né, Paulinho, realmente dá a impressão que está todo mundo fazendo... no mesmo barco. E a explicação do Michel traz exatamente esses esclarecimentos que, no meu caso, que sou leigo, né, em direito esportivo... Então, quando muito, não estou dizendo que essa informação foi privilegiada, até isso eu venho rebater, porque a informação privilegiada, ela de fato tem que ser algo que você nem espera. Inclusive, o Paquetá me ligou o primeiro alerta, porque assim, a gente tratou nesse programa aqui o Paquetá como virtual condenado, né? E ele foi absolvido das acusações. Foi uma investigação minuciosa. Exato. Brasil vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa, aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo. Então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo! E vamos para a situação do Bruno Henrique, já retoma o assunto seleção. Tá ótimo. Na sexta-feira, aqui o programa se debruçou, mergulhou, debateu a punição imposta em primeira instância pelo STJD ao Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos. Essa foi a primeira decisão do tribunal. O Flamengo tenta reverter. E eu acho que ninguém melhor do que o advogado do Flamengo nesse momento para explicar do ponto de vista do clube e do atleta por que entendeu que a punição foi inadequada, já que o Flamengo está recorrendo. Muita gente olhou, por exemplo, comparou o Bruno Henrique. A gente exibiu aqui a lista de jogadores já punidos por manipulação esportiva no Brasil. Tem gente que foi banida, a gente pegou 720 dias, a gente pegou um ano, o Bruno Henrique pegou 12 jogos. Eu tenho ouvido muito uma repercussão de que a pena teria sido branda, né? E aí eu fico muito curioso com isso, porque o fato em si que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda qualquer relação com os temas que já foram julgados pelo STJD antes. Então estão querendo fazer uma comparação de que essa pena do Bruno Henrique teria sido muito mais branda do que os outros temas. E é completamente diferente. Só para eu te explicar, acho que se eu contar exatamente como é que foi o fato do Bruno Henrique, a gente comparar com o dispositivo do CBJD, fica muito claro que ele não deveria nem ter sido punido no artigo 243A. Então o que aconteceu? O que se pretende na realidade evitar é uma fraude dentro do jogo, né? É por isso que as punições mais severas elas vêm punir uma fraude ao jogo, algo artificial que não estava planejado, ou seja, alguma combinação fora do jogo para que dentro do jogo algo artificial aconteça, ou seja, com isso você está fraudando o jogo. Você está deixando que o jogo seja natural, né? E nos outros temas aconteceu exatamente isso, ou seja, pessoas foram abordadas, atletas combinando determinadas jogadas dentro do campo, exatamente para se favorecerem fora do campo. Isso não aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva. E a própria Justiça Desportiva já se debruçou desde 2011 sobre esse tema. Então faz parte do jogo, faz parte da estratégia do jogo.
Portanto, não houve nada artificial dentro do campo do que estava planejado. Então, quando muito, o que aconteceu foi uma informação privilegiada. Então, portanto, olha o que diz o artigo do CBJD, onde ele foi punido. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Isso não aconteceu. Ou seja, não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido, e ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar um terceiro cartão para ficar fora do jogo contra o Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. Então, o que ia acontecer se ele não levasse aquele terceiro cartão ali, o Flamengo já ia deixar ele de fora contra o Fortaleza para não correr o risco dele levar um terceiro cartão exatamente no jogo contra o Fortaleza. Então, o que você faz? Provoca o terceiro cartão, fica de fora e joga contra o Palmeiras. Então, quando muito, foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no CBJD que venha punir uma atitude dessa. O que há é no RGC, lá de 2023, que é o RGC da época, que o artigo 65 proíbe, diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Então, quando muito, não estou dizendo que essa informação foi privilegiada, até isso eu venho rebater, porque a informação privilegiada, ela de fato tem que ser algo que você nem espera, né? Ou seja, qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele ia levar o terceiro cartão naquele jogo. Mas, enfim, não quero entrar nessa discussão. Mas a previsão para esse tipo de situação é punida pelo artigo 191, inciso 3º, que é descumprir regulamento do campeonato. Que foi o que aconteceu? Que é punido com multa, não é punido com suspensão. Então, tentar criar algo, ou seja, o que está acontecendo é uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem absolutamente nada a ver. Como eu disse aqui, esse fato não se enquadra nesses dois dispositivos, nem 243, nem 243A. Ele se enquadra, sim, ao que está previsto no RGC. E descumprimento de regulamento é punido pelo artigo 191, que é multa. O que você está colocando aqui no caso do Bruno Henrique foi uma orientação do clube, ele não prejudicou o clube dele, né? Tome cartão nesse jogo, não era algo algo o qual o Flamengo tenha sido surpreendido, tome um cartão nesse jogo, coisa que virou beabá no Brasil, ou seja, não tem uma fé do jogador em relação ao atleta. E quando você coloca suposta informação privilegiada, e quem vai decidir isso é a justiça, né? Porque o Bruno Henrique responde por isso na justiça comum. Se o fato de supostamente, eu digo supostamente porque não cabe a mim dizer se ele é culpado ou inocente, é a justiça que vai decidir. Então, do Bruno Henrique supostamente ter avisado familiares, vou tomar um cartão, pode apostar, porque está combinado com o Flamengo que eu vou tomar um cartão. Essa frase, por exemplo, vou tomar um cartão, não aparece em nenhum momento nas investigações. Tem uma pergunta e uma resposta afirmativa. Sim, mas é disso que ele é acusado. Sim. Mas eu estou dizendo que a frase em si, né? Pode apostar que eu vou tomar um cartão, eu vou tomar. Não está no. Perfeito. E quem vai decidir isso é a justiça, né? A impressão que eu sempre tive é que os argumentos utilizados pelo senhor na defesa foram perfeitos, inclusive pela distinção entre alguém que recebeu dinheiro para intencionalmente receber um cartão amarelo e alguém que seguiu apenas uma diretriz do Departamento de Futebol do Clube. Porque essa distinção tem que ser feita e em tempos de redes sociais elas não são feitas. Coloca-se tudo no mesmo liquidificador e aí rende polêmica e vamos nessa. O que tem que ficar muito claro é trazer a realidade dos fatos e não tentar criar algo distinto do que de fato aconteceu. O que aconteceu aqui e que está sendo narrado, inclusive dentro do relatório do delegado de polícia, que ele fala, no relatório dele ele fala 14 vezes informação privilegiada. Ou seja, o que aconteceu, segundo ele, segundo as investigações, foi uma informação privilegiada. No âmbito desportivo, a informação privilegiada, ela não tem previsão legal de suspensão específica, portanto, é um descumprimento de regulamento e deve ser aplicado o artigo 191, quando muito. Tá? E na justiça comum, eu acho que é muito importante que esse fato é que seja julgado, né? Ou seja, houve ou não houve uma informação privilegiada e não uma manipulação de resultado.
Tá? Então essa é a diferença dos outros fatos. Manipulação de resultado é quando você traz algo artificial para dentro do jogo e com o fim de favorecer a si ou ao terceiro. E que não foi o caso aqui, ele não está sendo acusado disso. Doutor Michel, depois da divulgação da decisão, né, em primeira instância, a gente acompanhou nas redes sociais, e até profissionalmente mesmo falando, muita gente comparando os dois fatos, né? Estamos tratando do tema aqui e o senhor já deixou claro que não tem nada a ver, né, o assunto referente aos jogadores que receberam a punição quando estouraram os primeiros casos de manipulação de resultados. O senhor teme que isso, de alguma forma, possa influenciar a decisão do tribunal, em segunda instância? Pergunto porque é um final de campeonato brasileiro, né? A gente tem aí o Flamengo disputando o título brasileiro com pelo menos 2 equipes interessadas diretamente. E a gente sabe o que isso acarreta, né, em termos de manifestação popular. Então, dentro da sua experiência no tribunal, o senhor considera que isso pode afetar de alguma maneira a decisão? Eu espero que não. Eu confio muito na justiça esportiva, nos auditores do Pleno. Acho que eles têm toda a capacidade de compreender que esse fato é completamente distinto dos outros. Acho que eles têm... eu confio que eles deverão aplicar o que de fato prevê o regulamento e o CBJD para um tema como esse. Então, é claro que me preocupa, né, essa onda de que a pena foi branda, até porque acho que é importante que o público entenda, né? Ou seja, para fazer um julgamento é preciso de fato entender. E às vezes o que é tratado dentro do tribunal é muito técnico, né? Então a gente traz uma defesa que às vezes o público não consegue compreender. Então é muito importante esse espaço aqui também, que quem sabe, quem esteja ouvindo, consiga compreender a diferença do fato anterior, compreender que manipulação de resultado, tentar alterar o que de fato vai acontecer dentro do resultado, dentro da partida, isso sim que é a pena mais grave. Isso realmente é a previsão do CBJD. O que aconteceu com o Bruno Henrique, que eu nem admito que seja uma informação privilegiada, isso faz parte da minha defesa, tendo em vista que é uma informação que, como eu disse, né, qualquer entendedor de futebol poderia imaginar que isso ia acontecer. Mas eu não quero discutir isso aqui, até porque isso vai ser uma discussão interna também do clube, mas acho que é importante, acho que esse espaço é importante para fazer com que o público e a mídia entendam que, pelo contrário, a pena não foi branda, a pena ela foi exagerada no nosso entendimento. Michel, primeiro eu acho que pra gente, leigo, né, eu acho que foi importantíssimo esses esclarecimentos, porque como disse Paulinho, se coloca tudo no liquidificador e parece que é sempre a mesma coisa. O que mais me chamou a atenção é que não teve realmente, o Bruno Henrique não usou de todas dessas situações para que ele fosse beneficiado de alguma forma, diferentemente dos outros atletas que foram punidos, né? Porque eles fizeram e criaram as situações exatamente para que eles fossem beneficiados. E parece que o Bruno Henrique não foi beneficiado e em nenhum momento ele não teve essa intenção de ser beneficiado. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse esclarecimento teu e de toda a equipe, eu acho que foi importante para que nós, leigos, pudéssemos entender e pudéssemos, na verdade, olhar as diferenças entre casos, né? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Na legislação brasileira hoje, esportiva, não tem especificamente o artigo da manipulação esportiva, né? E me parece que isso é um problema para se adaptar aos tempos atuais do esporte, né? Já que esse é um grande mal hoje do esporte mundial. Se o senhor acha necessário, porque hoje eles são julgados por atentar contra a ética. Qualquer coisa é atentar contra a ética, é muito aberto esse item, né, no nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o senhor acha que é importante que a gente seja mais específico, né, tenha um código específico para manipulação esportiva e um também para a informação privilegiada, ou se o que tem já basta na opinião do senhor. Eu não concordo plenamente, tem que ter uma alteração, sim. Há uma necessidade de adequação do CBJD à realidade, né? Hoje
a aposta esportiva é uma realidade e que é necessário, sim, uma adequação. Mas, novamente, eu acho que deve haver, assim como há em outros esportes, né? O tênis já convive com a manipulação de resultados há muito tempo. Eu já atuei em alguns casos no tênis e eles têm um tribunal específico para tratar de casos de manipulação, inclusive. A necessidade de adequação ela é óbvia, né? Acho que a gente precisa se adequar, mas trazer as diferenças de penalidades também, né? Ou seja, o que se mais quer evitar de qualquer forma é que o jogo ele se torne desinteressante, né? Que tenha de fato algo artificial acontecendo dentro das 4 linhas, né? E a informação privilegiada é algo distinto. Ela deve ser coibida, sim, ela deve ser analisada com toda atenção, mas ela é diferente. De fato, ela é diferente. Fazer a combinação fora das 4 linhas para alterar o que vai acontecer no jogo, isso sim é uma manipulação de resultado em todos os seus sentidos. Quando se fala em manipulação de resultado, né, Paulinho, realmente dá a impressão que está todo mundo fazendo no mesmo barco. E a explicação do Michel traz exatamente esses esclarecimentos que, no meu caso, que sou leigo, né, em direito esportivo, quer dizer, dá uma clareada, demonstra... Exato, Peraí, claro. mas aquele ali fez por quê? Porque ele teve benefício, né, pecuniário e prejudicou o próprio clube. Enquanto, pelo menos o que a gente vê do Bruno é que ele não teve... Botar o Bruno Henrique do lado do Nino Paraíba não faz o menor sentido. O Nino Paraíba foi procurado por apostadores, por bandidos, e ofereceram a ele um dinheiro para ele tomar um cartão amarelo e ele topou. O Bruno Henrique, o departamento de futebol do Flamengo, como estratégia, definiu que ele tinha que tomar um cartão amarelo para evitar o estar zerado no jogo contra o Palmeiras. Inicialmente, quando apareceu, eu fui um daqueles que falei, caramba, não é possível, isso daí vai estar... Achei que ele estava no meio de diferenciar. Eu também. Quando começou, entendeu, a ter os esclarecimentos, né, das atitudes, o porquê, eu comecei opa, então tá aqui realmente. E, inclusive, o Paquetá me ligou o primeiro alerta, porque assim, a gente tratou nesse programa aqui o Paquetá como virtual condenado, né? E ele foi absolvido das acusações. Foi uma investigação minuciosa. Exato. A gente tem que ter muito cuidado sempre com o diagnóstico que algumas autoridades fazem, porque nem sempre eles se confirmam. E foi o caso do Paquetá. E aguardemos qual será o desfecho do caso Bruno Henrique na Justiça Comum também, ou na Esportiva está em andamento, e eu acho que as informações estão com vocês. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!